Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos de forma especial por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio. Meus queridos, eu quero convidá-los para que possamos abrir a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Nós vamos aonde o irmão Manassés fez a leitura. Nós vamos ler apenas um versículo do capítulo de número 1 e do versículo de número 12. Nós vamos ler apenas o versículo de número 12. Com alegria, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos todos ficar em pé, né? Nós vamos ler apenas este versículo. Que diz assim a palavra do Senhor: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Vamos todos ler novamente, 1, 2, 3. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito. Sente-se no nome de Jesus. Trago saudações também à nossa congregação que está sob os nossos cuidados ali na cidade de Horizonte. Nós dirigimos há quase 4 anos, né? Há uma congregação ali no Planalto Horizonte. Nós estamos na segunda congregação. Daqui a pouco completaremos aí uma década, né, dirigindo trabalho. Também trago saudações do nosso pastor Francisco de Assis, esta magna igreja. Meus queridos, que texto maravilhoso, né? A gente leu. Que texto forte. Eu confesso aos irmãos que desde quando eu recebi o convite para aqui estar, e o Manassés me lembrou o texto de Romanos, eu estive por alguns dias me detendo, prescrutando, olhando o texto que é base do evento dos irmãos. Mas quando aqui cheguei, o Manassés fez essa leitura e abriu uma chave na minha mente. Esta carta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo e é uma das outras cartas que ele escreveu como prisioneiro. Entre as cartas que o apóstolo escreveu, esta é uma das menores. Esta é uma carta carregada de muita emoção. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses é uma carta que carrega consigo a emoção, o amor, o afeto do apóstolo Paulo a esta localidade por nome de Filipos. E ele escreve esta carta quando ele está prisioneiro pela sua segunda vez na cidade de Roma. Desta vez o apóstolo Paulo tem ciência de que ele irá partir. Ele escreve outras cartas, como 2 Timóteo, que é uma carta pastoral. Ele escreve se despedindo, porque esta carta e as cartas que ele escreveu pela segunda vez em Roma, quando ele estava preso, já próximo do seu martírio, esta carta carrega consigo um afeto. Só para os irmãos terem uma ideia, nós chamamos esta carta como a carta da alegria. Em nenhuma outra carta escrita pelo apóstolo Paulo, ele citou tanto a palavra alegria. Em nenhuma outra carta escrita pelo apóstolo Paulo,
ele citou tanto a palavra regozijar. Para os irmãos terem uma ideia, nesta carta o apóstolo Paulo falou a palavra regozijar pelo menos 11 vezes. E a palavra alegrai-vos, ele falou 5 vezes. Esta carta é uma carta, a carta da alegria. Agora, apesar do tema central desta carta ser a alegria dos crentes, esta carta não foi escrita em um momento alegre, como eu estou falando aos irmãos. Esta carta foi escrita em um momento de prisão, de tristeza, de dor, de algemas, de correntes, de guardas que cercavam o apóstolo Paulo. Ele mesmo diz que a guarda pretoriana estava do seu lado, assistindo ele, vendo em todo momento em que ele estava preso. Nesta carta, o apóstolo Paulo, como eu falei, ele abre o coração, porque esta igreja foi fundada por ele, em Atos, capítulo de número 16, quando ele, por visão do Espírito Santo, estava desejoso de visitar a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu para que ele não fosse à Ásia. E ele de noite tem uma visão de um jovem, e este jovem acena a mão para ele, na visão, e diz: passa a Macedônia. E quando ele entra a Macedônia, o primeiro lugar que ele encontra é exatamente essa região de Filipos. Ele encontra uma vendedora de púrpura por nome de Lídia, em que ele todos os sábados irá às margens do rio pregar a palavra. E aquela mulher se converte, convida ele para ir à sua casa. E todos os sábados se juntava um povo para ouvir o apóstolo Paulo exortar, ensinar sobre tudo que Jesus havia feito e estava fazendo. É lá onde ele repreende o espírito imundo de adivinhação em uma mulher que dava muito lucro aos seus credores. E é lá também onde ele será preso com Silas. E todos nós sabemos que por volta da meia-noite, enquanto eles oravam e cantavam, Deus enviou um grande terremoto. A cidade de Filipos é uma cidade ali nos dias de Paulo muito nova ainda. Ela foi fundada ainda por Alexandre. Filipo ali, ele é um dos filhos, netos de Alexandre. E esta cidade foi fundada por Roma para os soldados que haviam ficado aposentados, e a maioria desses grandes soldados eram enviados para esta pacata cidade a fim de terminar os seus dias. O apóstolo Paulo sente profundo amor por esta cidade. Para os irmãos ficarem atentos, sabendo, pelo menos por 2 vezes o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, recebeu donativos, ajudas missionárias, vinda dos irmãos de Filipos, para que o apóstolo Paulo fosse ajudado financeiramente por esta igreja, que era uma igreja amorosa, missionária. Mas alguma coisa aconteceu com a igreja de Filipos, porque o apóstolo Paulo, ele no fim dos seus dias, muito próximo de ser decapitado na cidade de Roma, ele se lembra desta cidade, se lembra dos irmãos, e de alguma forma, alguma coisa ou alguém estava tentando roubar a alegria dos irmãos naquele lugar. Alguma coisa estava tentando roubar a alegria dos varões daquela igreja. E o apóstolo Paulo escreve uma carta preso. Historicamente, se a guarda pretoriana está do seu lado, então tem
um soldado amarrado do lado e outro do outro. Ele se ajoelha para orar, o soldado do lado. Ele se deita, o soldado do lado. Mas ele tem a ousadia de escrever uma pequena carta de pelo menos 4 capítulos, em que ele lembra-se dos varões da igreja de Filipos e chama-os para que, independente das dificuldades, eles não percam a alegria em Deus. E eu quero citar, pelo menos aqui, 4 inimigos que estavam tentando roubar a alegria dos irmãos da igreja de Filipos. O primeiro inimigo nós encontramos no capítulo de número 1 e no versículo de número 12. Por gentileza, bem rápido. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram. Mas observe, o apóstolo Paulo está dizendo: as coisas que me aconteceram. Que coisas foram estas? Que situações foram essas? Que circunstâncias foram essas? O apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, eu quero que vocês saibam e que vocês aprendam que eu tenho passado por muitas coisas. Eu tenho enfrentado muitas circunstâncias. Eu tenho enfrentado muitos problemas na caminhada. Problemas não meus, mas problemas da caminhada. Eu vim agora de Horizonte no carro e a pista uma beleza. Quando a gente estava chegando aqui em Chorozinho, de repente entrou num buraco de uma vez o carro. Não furou no pneu. Mas a gente ficou pensando: olha que circunstância, né? Existem circunstâncias de percurso. Quem faz uma viagem sabe que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Até os melhores carros novos também dão problema. E como dão? As circunstâncias, elas fazem parte da caminhada cristã. Nós encerramos agora a escola bíblica sobre a carreira que nos está proposta. E dentro dessa dinâmica, nós aprendemos que existem muitas circunstâncias nesta caminhada. Existem muitas coisas. O apóstolo Paulo diz: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram. Que coisas são essas? Eu gostaria de, por gentileza, convidar os irmãos a irmos bem rápido aqui em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, falando sobre circunstâncias. No versículo de número 23, 2 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo falando sobre circunstâncias, ele diz: são ministros de Cristo, falo como por fora de mim. Eu ainda muito mais sei o que é passar por circunstâncias. E ele diz: circunstâncias em trabalhos, circunstâncias em açoites, circunstâncias em prisões, circunstâncias em perigo de morte. Versículo 24. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite. Isso são circunstâncias. Versículo 25. 3 vezes eu fui açoitado com vara. Isso é circunstância. Uma vez eu, Paulo, fui apedrejado. Isto é circunstância. 3 vezes eu sofri um naufrágio. Isso é circunstância. Uma noite e um dia eu fiquei dentro de um abismo. Isso é circunstância. Versículo 26. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios. Isso é circunstância. Em perigos de salteadores. Haviam muitos salteadores, ladrões por onde eu passei. Em perigos da minha nação. Em perigo entre os gentios, irmãos de Croatá. Em perigos da minha cidade. Em perigos nos desertos, em perigos no mar, em perigos
entre os falsos irmãos. O apóstolo Paulo diz: irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, que coisas são essas? São os falsos irmãos, são os perigos no deserto, são os perigos na minha cidade, são os açoites, são os apedrejamentos, são as vezes que eu estive dentro de um abismo, foi as vezes que eu fui apedrejado, foi as vezes que eu sofri, porque bateram em mim com varas. Eu sei o que é passar por circunstâncias. O primeiro inimigo da alegria do crente são as circunstâncias. Eu quero esta noite curar o seu coração através da palavra de Deus e mostrar para você que as circunstâncias fazem parte da vida, que as dificuldades na caminhada de um obreiro fazem parte da vida. Eu fui criado na igreja, e desde quando eu fui criado na igreja eu nunca me afastei. Agora este ano eu completo 30 anos. Agora eu quero que os irmãos saibam que apesar de eu ter sido criado na igreja em um lar cristão, isso não quer dizer que eu não enfrentei circunstâncias. Eu sou filho de crente, neto de pastor. E há 15 anos atrás, os meus pais enfrentaram um momento difícil. Este momento veio na queda espiritual deles. Eles se separaram. Até hoje, há mais de 15 anos, eles continuam separados. E eu permaneci. Eu me sentava no conjunto de crianças, meus pais não iam para a igreja, eu vinha na minha bicicleta. Eu fui para o conjunto de adolescentes, servindo a Deus. E eu me lembro que uma vez eu entrei dentro da igreja e um irmão cutucou o outro. Eu estava bem... Eles tinham acabado de se separar, os meus pais. Minha mãe foi uma grande pregadora, conhecida no estado inteiro. E eu me lembro que eu entrei dentro da igreja, um irmão cutucou o outro, e eu ouvi ele dizer assim: esse menino aí é filho daqueles desviados. A casa dele é uma destruição. Eu ouvi isso. Eu sei o que é enfrentar circunstâncias. As circunstâncias fazem parte da vida. Às vezes são os falsos irmãos, às vezes são as pessoas que vêm nos abater, às vezes são as coisas que nos sucedem. Eu quero lembrar para você que essa circunstância que você está enfrentando não é um sinal de que Deus abandonou você. Essa circunstância que você está enfrentando faz parte da caminhada de um obreiro. E a palavra do Senhor para você esta noite é: milita esta guerra. Não desista desta batalha. No capítulo 1 e no versículo de número 12 de Filipenses, o apóstolo Paulo diz: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram. Irmão, tudo o que acontece na vida do crente, ela serve para contribuição no firmamento da fé. O apóstolo Paulo, ainda nesta carta, ele diz: olha, irmãos, eu quero que vocês saibam que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para terminar até o dia do Senhor. Às vezes é a doença, às vezes são as perseguições, às vezes são as dores, mas tudo isso serve para contribuir na nossa caminhada cristã. O Senhor está dizendo para alguém aqui esta noite: você está sendo moldado. Porque a vida com Deus, eu aprendi esta frase, eu vou levar, quero que vocês anotem ou se lembrem. A vida com Deus, ela é ultra circunstancial. O que é que isso quer dizer? Nós não nos alegramos
por causa das circunstâncias, nós nos alegramos porque temos um Deus que está conosco. Eu sei que os pregadores atuais, eles prometem que nós não enfrentaremos circunstâncias difíceis. Eu sei que os pregadores da teologia da prosperidade, o evangelho coach, ele ensina que nós não enfrentaremos dias maus. Eu sei que a abordagem nas pregações atuais é uma só: vai dar certo, Deus está contigo, não se preocupe, não fique preocupado. Mas a realidade é diferente. A realidade é que a nossa vida, ela é feita de muitas circunstâncias difíceis, mas apesar de tudo isso, o Senhor estará conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele não me prometeu que eu não enfrentaria o vale, Ele me prometeu que eu enfrentaria o vale, e Ele estaria comigo todos os dias. O Senhor está dizendo para alguém aqui: eu estou contigo, minha irmã. Eu estou contigo, varão. Eu estou contigo, homem de Deus. Eu estou contigo, obreiro, diácono, presbítero da casa do Senhor. Eu estou com você. Eu tenho te fortalecido. Oramas, oramaná. Orais, oramaná. O amor de Deus está derramado em nossos corações. O segundo inimigo da alegria dos filipenses, o apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, ele diz que o segundo inimigo, coloca no capítulo 3, versículo 2, por gentileza, em Filipenses. Ele diz que o segundo inimigo da alegria dos filipenses, Filipenses 3 e 2, diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. O apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas podem muitas vezes tentar roubar a nossa alegria. Eu li aqui com você, falsos irmãos, né? Agora o apóstolo Paulo está dizendo maus obreiros. Quer dizer, irmãos, que a igreja, irmão, não é um pedaço do céu. Eu fui criado dentro de igreja. Eu corria debaixo do banco. A igreja não é um pedaço do céu, não, irmão. A igreja é um hospital. A Bíblia diz que Jesus veio para os que não são sãos. Nós estamos em obras. Às vezes nós nos abatemos com palavras. Às vezes nós nos abatemos com pessoas. Às vezes nós nos abatemos com formas de tratamento. Às vezes a pessoa nos trata mal. Constantemente nesta caminhada, como dirigente de igreja, como servindo ao Senhor, eu encontro pessoas decepcionadas nas ruas. Eu encontro pessoas. Ontem mesmo eu estive conversando com alguém, e esta pessoa começou a abrir o seu coração, dizendo: eu fui decepcionado, eu fui enganado. Aí ele falou: eu estou triste, todo mundo na igreja é assim, eu não vou mais para a igreja. A pessoa fulano de tal me falou assim: todo mundo é do mesmo jeito. Aí eu disse para ele: você pode ter absoluta certeza que as pessoas nos decepcionam, mas Cristo, Ele jamais irá nos decepcionar. O grande problema de muitas pessoas que vêm à casa de Deus é porque elas acham que aqui vão encontrar pessoas perfeitas, e nós não somos perfeitos. E nós somos falhos, e muitas vezes nós falhamos. E eu aprendendo isto na caminhada cristã, eu aprendi a não depositar minha confiança total nas pessoas. A minha confiança está em Deus, a minha alegria está em Deus.
o meu contentamento está em Deus. As pessoas são falhas, nós falhamos, mas o nosso Deus jamais nos decepciona. O grande problema é que nós não entendemos isso e a gente vem à igreja à procura de encontrar nas pessoas a solução para os nossos problemas, mas a solução para os nossos problemas está em Jesus. A solução para os nossos problemas está na palavra de Deus. A solução para os nossos problemas está na comunhão com o Espírito Santo. Quando nós nos atentarmos para a palavra de Deus, nós veremos que Jesus estará sempre conosco. Oh, aleluia! O segundo inimigo da alegria do crente, o primeiro são as circunstâncias, o segundo são as pessoas. Não deixe se abater pelas pessoas. O apóstolo Paulo disse, ele estava em uma certa cidade, lá em Atos, e depois de ter feito um excelente trabalho em Éfeso, foi a igreja que ele passou por mais tempo na caminhada. E quando ele disse, olha, agora eu vou embora, vocês não me deem, os irmãos começaram a chorar nos pés de Paulo. Vai embora não, fica aqui, não vai embora não, está tão bom, não, fica aqui. O apóstolo Paulo diz, olha, eu quero que vocês saibam que o Espírito Santo tem me revelado que o que me esperam daqui para frente são prisões e tribulações. E ele diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra em mim aquilo pelo qual o Senhor me chamou. Em outra carta ele escreveu dizendo, porque esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Irmão, o nosso alvo é Cristo Jesus. Oh, aleluias. Eu vou terminar agora dizendo para vocês que o terceiro inimigo, ladrão de alegria, capítulo 3, versículo 19, bem rápido, diz assim: o fim deles é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles. Eles só pensam nas coisas terrenas. Olha o versículo 18 aí, por gentileza. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, que esses que só pensam nas coisas terrenas, eles são inimigos da cruz de Cristo. Irmão, isso aqui é uma das coisas mais pesadas que eu vi o apóstolo Paulo falar. Se você ler este versículo e não se impactar com esta verdade, tem uma coisa errada com você. O apóstolo Paulo está dizendo, esses irmãos, estas pessoas, estes falsos apóstolos, que se introduzem no meio da igreja, que só pensam nas coisas terrenas, eu falo isso aqui chorando. Ele diz, eu estou chorando, porque eles são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre deles. Versículo 19. O terceiro inimigo da alegria do crente são as coisas terrenas. Você vê que com o acúmulo da teologia do materialismo, que é uma teologia que deságua na ideia liberal, na teologia liberal, a teologia liberal não existe nenhum problema com ela. Para ela não existe nenhum problema. Para ela não existe mais pecado. Na teologia liberal todo mundo é aceito. As igrejas ativistas em Fortaleza, em São Paulo,
que se chama de igrejas inclusivas. Elas dizem que você pode tudo, o importante é que Jesus te ama. Essa teologia vem banhando as igrejas assembleanas também. Eu confesso para os irmãos que aos poucos eu vou ficando com medo. Quando eu vejo um pregador, ou um cantor, ou um louvor, em que só se baseia nas coisas terrenas. Esta noite, irmão, eu não vim lá de Horizonte a fim de falar do seu carro, da sua casa. Eu não estou nem aí para isso, confesso para você. Esta noite eu não vim aqui para comentar com você como é que faz para aumentar o seu negócio, se a sua loja vai aumentar ou diminuir, se é isso ou aquilo. Irmão, esta noite eu vim falar sobre as coisas celestiais. Se você quer saber de coisas terrenas, faça um curso de administração. A igreja, irmão, é o lugar onde nós nos deparamos com a verdade da palavra e aprendemos o que é o céu, para onde nós vamos, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Mas as pessoas não se atentam para isto. E você vê que eu estou aqui há 25 minutos pregando. E eu estou vendo os irmãos se alegrar com a palavra, mas há cantos por aí, que se você não disser que não vi, que vi uma chave, eu vi uma porta, eu vi uma porta, eu vi uma chave, eu vi um negócio descendo, eu vi isso, o povo não se alegra. Que se você não disser que eu estou vendo um anjo, é a asa de um anjo, ele está te dando um livro, eu vejo uma porta aberta, o povo, e se não disser que tem um demônio, eu vejo o demônio, está operando, o povo não se alegra. Mas a nossa alegria não está nestas coisas, a nossa alegria está na palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Guardei, entesourei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. João 17:17. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. É da palavra que precisamos, meus irmãos. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Precisamos da palavra de Deus. Há uma coisa tão gostosa aqui. Há uma unção perene. É o vento do Espírito com a palavra de Deus, penetrando nos corações. Porque ela é uma espada afiada de 2 gumes. E penetra entre a alma, entre juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e sentimentos do coração. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me. As minhas mãos eu quero levantar
e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar. Foi que eu nasci, ó Rei, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer. Eu acho que eu vou deixar o quarto ponto para o próximo ano. Já passou do horário? Já? Passou do horário? Se tiver que passar do horário, eu vou deixar para o próximo ano o resto. Mas eu vou deixar só um versículo para vocês. Capítulo 4 e o versículo de número 6. Estou fechando aqui a Bíblia. Filipenses 4 e 6 diz: não estejais. Vocês estão com raiva, é? Não estejais de alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação. Não estejais. O quarto inimigo é a ansiedade. Eu tenho um presbítero lá na igreja, um homem tão crente, acho que é o mais crente que eu conheço. Esses dias o médico passou uns remédios para ele, baixista. Ele estava sem dormir, o rosto todo se tremendo, os braços se tremendo, medo de morrer. O homem mais crente da igreja. O apóstolo Paulo dá um remédiozinho bem bonzinho aí, um remédio para ansiedade. Você vai no médico, o médico vai passar. Se for para você tomar, você toma. Se não for, eu não digo que você não toma, porque eu não sou nem doido. Mas o apóstolo Paulo dá um remédiozinho bem bonzinho aí para a ansiedade, para a inquietude. Coloca aí. Remédiozinho bem bonzinho aí, Paulo. Qual é o remédio? Para a falta de alegria, por causa da ansiedade. Tem gente aqui essa noite, irmão, que está aqui assistindo o culto com medo das panelas que ficou no fogo. Mano, será que eu deixei a panela ligada? É para se preocupar mesmo. Irmão, será? Remédio bonzinho para a inquietude aí, para os obreiros aí, ó. Tem uma ruma de obreiro aí que eu achei, irmão, que obreiro era super-homem. Ele disse: rapaz, no dia que eu vou ser obreiro, eu vou ser um super-homem, eu não tenho mais dor de nada. Aí foi que aumentou mesmo. Rapaz, depois que eu virar obreiro, acabou-se os meus problemas, não vou ter mais ansiedade, dificuldades.
O apóstolo Paulo diz: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração. Remédio bonzinho para a sua inquietude, viu? Você que está aí, o bichão, irmão, aqui é o homem mais forte que eu conheço, era o meu irmão. O homem não chorava, o homem não sentia dor, o homem não adoecia. Aí esses dias ele caiu na moto, quebrou o fêmur, não, a tíbia, quebrou a tíbia, a canela ele quebrou. Passou 55 dias de JF. Eu fui visitar ele lá, irmão, ele estava tão humilde, direto orando, lendo a Bíblia, chorando. Saiu do JF, irmão, eu nunca vi meu irmão tão crente que nem está agora. Ele não falta uma oração de meio-dia, nem o pastor vai, ele vai para a oração de meio-dia. Aí ele disse: eu não sei o que foi que aconteceu. Aí eu disse: o Espírito Santo parou você, mostrou para você que você não é aquilo que você pensa que você é. Mas eu estou ansioso porque eu trabalhava direto. Pronto, vai orar. Remédiozinho bem bonzinho para os problemas aí. Oração. Quando tudo perante, cante, o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, cante, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Canta a igreja cantando, vai agora. Quando pode glorificar a Deus nessa noite, aleluia. Meus irmãos, nós estamos gratos a Deus por essa oportunidade nessa noite. É mais uma festa de varões, mais um ano o Senhor tem nos dado vitória, e estamos aqui nessa caminhada. Não é fácil, irmãos, a caminhada cristã, como foi pregado aqui, não é fácil. É muitas circunstâncias que nos aparecem no caminho.
Mas esse é o segredo, pois se não houvesse circunstância, nós não estaríamos nesse caminho. Louvamos ao Senhor porque a graça dele é poderosa para nos salvar, mas também, Valdionor, ela é poderosa para nos sustentar nessa caminhada. Glória a Jesus. Eu quero agradecer a Deus, a todas as caravanas, departamentos que se fizeram presente nessa festa. Os irmãos que são presidente do departamento, não deixe de colocar sua mensagem lá no grupo dos presidentes, para que a gente esteja atualizado da sua festa, do seu culto, para que a gente possa assistir também na sua festa, no seu culto de varões. Eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concedeu e pela oportunidade também que o nosso supervisor nos deu para liderar esse departamento de varões, desses irmãos aqui na congregação de Croatá. Louvamos também a Deus pela vida do Obed, cantor que honrou o nosso convite, assim como também Davidson Almeida. Deus abençoe. Estou grato a Deus pela vida desses irmãos que prontificaram a estar aqui com a gente. O restante do trabalho nessa noite está com o supervisor Anaelson. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Estamos gratos a Deus por este momento gracioso que Ele tem nos concedido. Mas não é uma noite de festa, né? Nós estamos na terceira noite seguida e Jesus tem dado da sua graça. Mas nessa noite eu pergunto se tem uma pessoa para aceitar Jesus. Tem uma pessoa para Jesus, duas, ou alguém que queira fazer uma reconciliação com o Senhor? Se tem, venha. Queremos orar por você. Não perca essa grandiosa oportunidade. Às vezes eu digo, eu não quero aqui atemorizar ou espantar ninguém, mas às vezes pode ser a última oportunidade, não é? Hoje você está aqui, tem essa melhor oportunidade da tua vida e desperdice. E amanhã pode ser tarde demais, né? Tem nessa noite? Então, irmão, nós queremos agradecer, né? Nosso presidente Varões já agradeceu, mas eu quero aqui agradecer, né, o presidente geral, né, o irmão Leonardo, o presbítero Leonardo, né, que sempre tem nos dado esse apoio. Queremos agradecer o supervisor ali do Alto da Bela Vista, o John Ney, né, o supervisor do Arisco, né, irmão Jussier, né, o supervisor lá do Pascoalzinho, irmão Raimundo Pereira, nosso supervisor lá da Ceilândia, né, o Edilberto. Então foram os supervisores, né? O Iranilson, né, ali, né, o nosso supervisor ali do Bom Sucesso, né? Nosso irmão que vem representando o supervisor Paulinho ali do Miarim 2, né? Que Deus abençoe. Quero também agradecer a todos os presidentes, né, de varões, né? Fui representando o Manel, não foi? Manel Pereira, né? Ali do Paraíso, né? Então, que Deus recompense os irmãos com bênçãos do céu. Se o Manassés não visitou vocês podem cobrar, viu? Pode cobrar, é com ele, viu? Às vezes pensam, o Anael está com a dívida, não é quem está com a dívida, é o Manassés, que ele é o presidente, né? Eu tenho responsabilidade aqui com a igreja e com o jovem, irmão. O jovem é responsabilidade minha, né? Mas os demais são com os presidentes. Já tem o presidente, é para isso, irmão. Então pega no pé dele que ele vai visitar vocês, né? Então os caminhos não estão ainda muito bons. Ah, os irmãos vieram, né? O irmão Pascoalzinho, que não é tão perto, né? Está aqui, né? Ali o Amargoso, né? Então nós vamos lá, irmão. Quando me chama, o Manassés sabe, né? Eu sou o primeiro a dizer, estou pronto para ir, né? Então vamos, irmãos. Os irmãos estão vendo aí, os irmãos vieram tudo com alegria. Então vamos lá, né? Cooperar com o nosso irmão. E o João Nascimento já está cobrando, que é dia 26, né? Lá a festa. E aí do Croatá não ir, né, João? E eu vou estar lá antes do dia 26, dia 12 eu estou lá à tarde, né? Um trabalho de oração, né? Então queremos agradecer mais uma vez, né, o pregador, né? Que Deus abençoe, né? O cantor Alberto estava com um bocado de dia que ele não vinha aqui, né? Ele já veio aqui, já tinha vindo outras vezes. E ele tem gravata ali, né?
são bonitos, né? Então, nosso irmão tem gravata ali. Vocês, né, que estão precisando de gravata, vão lá, irmão. Passa ali e compra a gravata, né? O Jó também tem aqui um comunicado, né, Jó? Bem rápido aqui, Jó. Glória a Deus. Meus queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Nós queremos aqui trazer um comunicado para os irmãos, mas antes eu quero aqui louvar a Deus pela rica palavra que Deus mandou para os nossos corações nesta noite. Só quem está abastecido aí pela palavra de Deus. Bíblia indo e voltando, irmãos, eu estou alegre e satisfeito aí com a mensagem, né, e com os louvores que foram louvados aqui. E eu quero aqui trazer um anúncio para os irmãos. Nós estamos desde o começo da festa, né, terça, quarta e hoje também, realizando cantina para a obra do Senhor, certo? Nós temos ali cantina. Eu queria que o Wesley postasse o cardápio, eu acho, está aí no teu WhatsApp, tem como? Pronto. Então vai ser, pronto, é aqui ao lado, certo? O cardápio aqui me disseram que tinham feito aí um baião de fava, né, com carne. O Anaelso disse: Jó, pode fazer, porque os varões, quando vêm visitar, gostam de comer mesmo. Aí eu disse: irmão, pois pode deixar que a cantina aqui do Curatá vai abençoar os irmãos ali. Então, se os irmãos quiserem abençoar a obra, vá ali, já estão vitaminados espiritualmente. Aí vocês vão ali, comem um baião de fava, também tem arroz, tem um cardápio lá. Vocês vão para lá, vão ver e vão chegar em casa vitaminados também, tá certo? Então, que Deus abençoe, né, a cada caravana que vieram aqui adorar a Deus, que Deus abençoe grandemente. Então não esqueça de, ao sair, à sua esquerda do templo, né, está lá a cantina em prol da obra do Senhor. Então que Deus abençoe a todos. Irmão, amanhã nós temos mais, viu? Amanhã é a nossa grande festa de missão, viu? Quem vai estar aqui já é bem conhecido nosso, é o genro do nosso pastor Ulisses, quem vai estar ministrando a poderosa palavra de Deus. Então venha, né? Bom, após o término aqui, esse conjunto muito bonito, né? Fica aí para nós tirar uma foto de lembrança, viu? Não saia ninguém. Vai ser rápido, né? Viu? Vamos ficar de pé? Então, eu vou convidar aqui 2 presbíteros, né? Para fazer esse trabalho, para assistir aqui o bolo, né? O presbítero Adilberto faz a oração. Raimundo Pereira empresta as bênçãos. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a maravilhosa paz do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Quem continua precisando da bênção de Deus? Eu e minha casa. Maravilhoso e eterno Deus, Pai que está no céu. Neste momento, Pai querido, nós elevamos nossa voz a Ti, Senhor. Te louvamos, te agradecemos por mais esse momento, essa oportunidade, a qual, Deus, Tu tens dado, Senhor, nessa noite, para estarmos aqui ao templo, ao Teu santuário, oferecendo a Ti, Senhor, este momento de louvor e adoração a Ti. Pai, eu sou grato, Senhor, pela ministração da Tua palavra, a qual foi revelada aos nossos corações. Senhor, eu louvo a Ti, ó Pai, por todos os departamentos de varões que aqui se faz presente nessa noite. Continua dando graça, capacitando homens valorosos, homens encorajados, Senhor, para estar fazendo a Tua obra, Senhor. Meu Deus, dai discernimento de espírito, meu Pai querido, que sejam verdadeiros lutadores e grandeadores da Tua obra nessa terra, meu Deus amado. Assim, Pai querido, eu te peço, venha, Deus, nos despedir da Tua paz, dar-nos, ó Deus, um retorno em paz para nossos lares, nos guardando, nos livrando de todo mal, pois assim, Pai, eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e todos digam amém e graças a Deus.